Olá, tudo bem? Hoje o assunto envolvendo locação é o desfazimento do contrato de locação, as causas que ensejam o desfazimento do contrato de locação. Na verdade, algumas causas ou motivos que ensejam o desfazimento do contrato de locação a gente já vinha estudando. É o caso, por exemplo, da devolução do imóvel durante o contrato de locação pelo inquilino, pelo locatário, pagando a multa pro rata. É o caso do locatário também que denuncia o contrato de locação que está em vigor por prazo indeterminado. É o caso da extinção do usufruto ou da extinção do fideicomisso. E é o caso também da alienação do imóvel no curso do contrato de locação, lá naquelas hipóteses lá que a gente já mencionou. Pois bem, o artigo 9º, que é um dispositivo bastante importante da Lei de Locações, estabelece também alguns outros motivos que levam ao desfazimento do contrato de locação. O primeiro desses motivos é o acordo mútuo entre o locador e o locatário. Na verdade, é um distrato. A manifestação de vontade de não haver a continuidade do contrato de locação. Então, o locador e o locatário decidem encerrar a relação locatícia e formalizam isso por meio de um distrato. Outra disposição lá do artigo 9º, vou reforçar aqui sempre o artigo 9º, porque ele vai ter uma importância bastante grande nas hipóteses de despejo com base nele, que a gente vai ver um pouco mais para frente, é o caso da infração legal ou infração contratual. Nessas hipóteses também há o desfazimento do contrato de locação, porque houve uma violação a uma regra prevista em lei ou houve uma violação a uma regra contratual. Imaginar que é uma locação residencial, um condomínio, um prédio, e o inquilino ele tem uma regra lá no contrato que o inquilino tem que manter a sua postura e não pode haver, por exemplo, algum tipo de reclamação grave contra ele. Se houver reclamação grave contra ele anotada no condomínio, por exemplo, ele pode então vir a ser causa de desfazimento do contrato de locação e ensejar então a ação de despejo. Então esse é um exemplo disso. Uma outra hipótese que é bastante importante de desfazimento do contrato de locação é a situação em que o locatário está inadimplente. A principal obrigação do locatário é pagar os aluguéis e os demais encargos. Se ele estiver inadimplente, seja com o aluguel, seja ainda com os demais encargos, nessas hipóteses também isso vai ensejar o desfazimento do contrato de locação e ação de despejo, se ele permanecer no imóvel. Nessas hipóteses, é bom anotar que na ação de despejo com base na inadimplência, o locatário poderá tentar convalescer o contrato purgando a mora. Ou seja, ele vai ter a oportunidade na ação de despejo, sendo citado, de depositar em juízo os valores, as diferenças que estão sendo do que ele está atrasado, com juros, correção, com tudo isso daí envolvido. Se ainda permanecer alguma diferença, ele pode vir a ser exigido que continue que faça a complementação desse valor. O locatário, nessas situações, somente não terá direito a purgar essa mora, a sanar o contrato e mantê-lo, se nos últimos 2 anos ele já tinha usado desse direito de purgar a mora. Então, essa é uma situação bastante peculiar na ação de despejo com base na inadimplência. E a quarta situação, prevista no artigo 9º, é a situação em que a determinação pelo poder público de realização de obras urgentes sem a possibilidade de permanência do locatário no imóvel. Então, caso ele venha se recusar, o locatário venha se recusar a sair do imóvel, então é viável uma ação de despejo por conta disso. Claro, se for viável a reforma, a realização dessas obras urgentes com a permanência do inquilino lá e ele suportar esses inconvenientes, eventualmente isso aí não ensejaria então a ação de despejo, não levaria ao desfazimento do contrato de locação. Então, basicamente são essas 4 situações do artigo 9º que estabelecem a possibilidade de desfazimento do contrato de locação.
Então, só para repisá-las: o distrato, a infração legal contratual, a inadimplência e a necessidade de realização de obras urgentes. Nessas hipóteses, havendo ação de despejo, o que pode acontecer? O locador, para fazer a execução provisória do crédito dele nessas demandas, ele estará isento de prestar a caução. É o que estabelece o artigo 64 da Lei de Locações, que a gente vai ver na devida oportunidade, mas acho que era importante comentar aqui também essa situação. Mas o desfazimento do contrato de locação só com base no artigo 9º. Por isso eu repisei bastante isso daqui. Espero que vocês estejam gostando. Inscrevam-se, curtam, deixem seu like e lembre-se do sino aqui para as próximas aulas ou vídeos. Obrigado e até a próxima.